1 Samuel capítulo 16, versículo 7, diz assim: Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o Senhor vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor atenta para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e fê-los passar diante de Samuel, o qual disse: Nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém disse o Senhor: Tampouco tem escolhido o Senhor a este. Amém? Então somente estes versículos para a nossa meditação. Meus queridos e amados irmãos, eu tenho trazido hoje um tema que tem me chamado a atenção esses dias, que é a respeito do pré-julgamento das pessoas. As pessoas que olham pela aparência, as pessoas que olham pelo contexto financeiro, as pessoas que olham pelo contexto religioso, até porque nós sabemos muito bem que isto é antibíblico. Julgar uma pessoa pelo seu contexto financeiro, julgar uma pessoa pelo seu contexto religioso. A Bíblia diz aqui no livro de Mateus, capítulo de número 7, a Bíblia diz assim: Não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Porque repara tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: Deixa eu tirar o argueiro que está no teu olho, estando uma trave no teu? Então, é um assunto que tem me chamado a atenção essa semana, porque quantas vezes nós vemos uma pessoa julgar a outra, somente muitas vezes porque aquela pessoa tem um contexto financeiro diferente do dela. Uma pessoa muitas vezes que tem dinheiro, que possui algum bem material, muitas vezes é julgado por aquele que não tem um contexto financeiro avantajado. Mas eu quero dizer que essa pessoa que muitas vezes pertence ou que tem alguma coisa material, se você procurar conhecer a história dessa pessoa, você vai saber que essa pessoa, ela não tem algo material porque roubou de alguém. Há pessoas, lógico, que tem porque roubou, que usou de meio fraudulento para possuir muitas vezes aquilo que tem. Mas geralmente não é assim. Uma pessoa teve que trabalhar, teve que lutar, teve que trabalhar de sol a sol para poder possuir aquilo que muitas vezes tem. E às vezes, uma pessoa que não tem algo financeiro, julga a pessoa pela aparência e muitas vezes diz assim: fulano de tal, ele é muito metido. Evangelista Cleito, ele é muito metido somente porque tem carro, somente porque é um empresário. A sua esposa é metida, só quer andar bonita no salto, porque tem isso, porque tem aquilo. Mas muitas vezes julga porque não conhece a história daquela pessoa. Não sabe que essa pessoa trabalha de sol a sol, se acorda antes do sol raiar para poder trabalhar, conquistar aquilo que tem. E muitas vezes essa pessoa julga e não dá a oportunidade, irmã Tâmara, dessa pessoa até mesmo conhecer aquela outra pessoa. Porque como é que uma pessoa vai me julgar pela minha aparência sem nem me dar a oportunidade de me fazer conhecer? Você não pode julgar uma pessoa pela aparência somente porque ela tem ou não tem.
Você que possui dinheiro, que tem alguma coisa na vida, você não pode julgar uma pessoa que não tem, uma pessoa que não tem uma condição financeira avantajada. Você não pode julgar uma pessoa porque ela não tem. Porque muitas vezes essa pessoa pode até nem ter uma condição financeira muito boa, mas tem dignidade, tem caráter. E quantas pessoas que têm dinheiro não têm caráter? E assim também como muitas pessoas, irmã Tâmara, não têm condição financeira nenhuma. Muitas vezes não tem uma roupa boa para vestir, não tem uma comida boa para comer, né? Não tem uma casa muito confortável, porém é uma pessoa totalmente orgulhosa. É uma pessoa totalmente sem Deus na vida. É uma pessoa que não ama. É uma pessoa que não perdoa. É uma pessoa que guarda rancor. É uma pessoa que, se você pisar no pé, é capaz dela lançar uma faca e cortar o teu pescoço. Então não é condição financeira que vai fazer com que uma pessoa seja humilde ou não. Só que quando uma pessoa, ele julga a outra pessoa sem conhecer, ele cai no pecado, ele erra contra a Bíblia Sagrada. Até porque a Bíblia Sagrada, ela proíbe o pré-julgamento. Foi nesse erro que Samuel ele caiu. Samuel ele caiu nesse erro de julgar as pessoas pela aparência. E Deus ele condena o pré-julgamento. Ei, não julgue uma pessoa se você não conhecê-la. Quantas pessoas, evangelista Cleito, diaconisa Tâmara, olha para mim e olha para você e diz assim: eu não gosto dele, eu não gosto dela. E muitas vezes alguém chega e pergunta assim: mas por que você não gosta da diaconisa Tâmara? Essa pessoa não tem nenhum argumento para dizer o porquê que não gosta do evangelista Cleito, não gosta da irmã Zefinha que ligou para nós, né? Do nosso amigo Fernando que também ligou para cá. Muitas vezes olha para o nosso irmão Fernando, que eu conheço ele, olha para ele e diz assim: eu não gosto de Fernando pelo simples fato. Não é porque ele é moreno, porque ele é de família muito conhecida no Pichete, não, é pelo simples fato de não gostar dele. Não é nem porque ele é crente, entendeu? Não é nem porque Deus abençoou a sua pessoa, mas é simples pelo simples fato de ele existir. Tem pessoas que não gostam de você somente por você ser quem você é. Também tem pessoas que não gostam de você porque comprou a briga de alguém. Porque muitas vezes, diaconisa Tâmara, alguém não gosta de você, alguém não gosta do evangelista Cleito, não vai com a sua cara, você que está me ouvindo, alguém não vai com a sua cara e muitas vezes compra a briga dessa pessoa. Alguém chega e diz assim: eu não gosto dela, eu não gosto dele, compra aquela briga. E de repente ouve aquela conversa e passa também a não gostar de você sem nem te conhecer. É verdade. Sem nem te dar a chance de conhecer aquela pessoa. Tem uma pessoa, diaconisa Tâmara, que ela pode passar por mim 50 vezes. E essas 50 vezes ela pode esbarrar em mim, ela não fala comigo. Não fala comigo. Agora me diga o porquê. Eu não sei. Eu não sei porquê. Porque eu nunca lancei palavra de maldição, nunca falei mal, nunca critiquei, mas não gosto de mim. Pelo simples fato, muitas vezes, de eu ser quem eu sou. E isso é antibíblico. A Bíblia diz que Samuel, quando chegou na casa de Jessé para ungir um dos filhos de Jessé como rei, ele usou desse artifício. A Bíblia diz que quando ele chegou, ele viu que ali estava posto diante dele os filhos de Jessé e todos possuíam, evangelista Cleito, as mesmas características. Porque se nós fôssemos aqui olhar o contexto da escolha dos reis de Israel,
todos os contextos que foram usados anterior a Davi, no caso, a escolha de Saul, foi usado o contexto da mesma escolha dos reis dos outros povos. Porque Saul, ele possuía todo o contexto de um rei. Ele possuía a altura adequada. Ele era de família nobre, era de família rica, entendeu? Só não era de uma tribo muito abastada, mas ele era de família nobre. Era uma pessoa, um homem forte, muito viril, muito bonito. Tinha habilidade da guerra. E tudo isso contou para a escolha de Saul como rei de Israel. Mas Saul não foi uma escolha de Deus. Foi uma escolha do próprio povo. Porque Deus era quem regia o povo de Israel. Deus é quem era o próprio rei de Israel. E quando ele queria falar com o povo, ele usava o juiz, ele usava o profeta, usava o sacerdote para falar com o povo. Mas Deus é quem regia aquele povo. Mas o povo começou a sentir inveja dos outros povos e pedir um rei. E a Bíblia diz que Deus chegou para Samuel e disse: Samuel, o povo não rejeitou a ti, mas rejeitou a mim. Então faz a vontade do povo, entrega a eles um rei. E o rei, ele tinha toda a aparência, toda a característica que o povo julgava ser o suficiente para o povo. Porém, Deus olhava para o coração de Saul, e o coração de Saul não era o coração que Deus assim apreciava e precisava. Não era o coração de Saul que Deus precisava. Tanto é que Saul fez mal que era reto aos olhos de Deus. Saul se desviou. Saul foi procurar uma macumbeira. Ele foi procurar uma feiticeira lá em Endor. E por causa disso, Deus o matou. Mas antes disso, Deus havia o rejeitado. Então tudo aquilo, evangelista Cleide, diaconisa Tâmara, tudo aquilo que muitas vezes agrada aos nossos olhos, desagrada aos olhos de Deus. Quantas vezes nós julgamos alguma coisa ser bom para nós, mas para Deus não é bom? E quando você diz assim: é bom para mim, então eu vou fazer, eu vou agir, e muitas vezes Deus reprova e você paga o preço porque você julgou ser bom para você e não procurou a aprovação de Deus daquele algo. Aí Deus reprova e você paga o preço. O povo pagou o preço por causa do seu pré-julgamento. E a Bíblia diz que Deus rejeitou a Saul e disse: eu não quero mais que ele reine sobre o meu povo. Agora vai na casa de Jessé o belemita, porque dentre dos seus filhos eu já me provi de um rei. Quando Jessé chega na casa quando Samuel chega na casa de Jessé, que ele observa o primeiro filho de Jessé, chamado Abinadab. Abinadab, diz alguns escritores, alguns teólogos, que ele tinha quase 12 metros de altura, pesava mais de 100 quilos. Na arte da guerra, ele era um homem hábil na arte da guerra. Só a espada de Abinadab pesava cerca de 18 quilos. Era uma espada enorme e muito afiada. Na arte da batalha, Abinadab era um dos melhores do exército de Saul. Mas a Bíblia diz que quando Samuel chegou diante de Abinadab, ele usou do mesmo artifício que o povo, e ele caiu na mesma contradição que eu e você que está me ouvindo muitas vezes cai, de olhar pela aparência, julgar pela aparência, julgar muitas vezes os defeitos de alguém pela aparência, como se você fosse perfeitinho. Aí alguém ali, você fica sabendo que alguém caiu em adultério. Aí você muitas vezes, porque é santo demais, é santinho demais, aí diz assim: eu nunca caí em adultério. Você pode nunca ter ido na cama de um motel com alguém, meu filho. Você nunca pode ter entrado numa hidromassagem dentro de um quarto de motel.
Mas você não pode ver uma mulher na rua que olha para ela e vira as costas quando ela passa. Olha para o corpo da mulher, desejando um corpo que não é teu. Então isso é adultério perante a Bíblia Sagrada. Então como é que você pode julgar alguém que caiu em adultério se você faz o mesmo na sua mente? É verdade. O próprio Jesus, ele disse que quando um homem atenta para uma mulher e deseja em sua mente, em seu coração, já cometeu o adultério. Como é que uma mulher, evangelista Cleito, pode julgar uma mulher que caiu, que adulterou, que se prostituiu, e muitas vezes ela faz o mesmo? No Facebook pela madrugada, à meia-noite está ela no Facebook, postando muitas vezes foto de camisola ou só de sutiã e pressionando o seio, fazendo o seu decote ficar maior do que é, para levar cantada no Facebook e no Instagram. Aí muitas vezes fica julgando o pecado de alguém como se ela fosse perfeita. Durante o dia paga de mulher perfeita, de mulher direita, mas a partir da meia-noite só Deus sabe que tipo de mulher ela é no Facebook e ela é no Instagram. Não julgueis para não ser julgado, porque com o mesmo peso que você julga alguém, você será julgado. Jesus estava falando aqui no capítulo 7 do Evangelho de Mateus para os fariseus. Diaconisa Tâmara, se nós fôssemos falar aqui quem eram os fariseus, era uma classe de doutores da lei, lógico, frisando aqui que nem todos fariseus eram hipócritas, de maneira nenhuma. Nicodemos era um fariseu, Cleito. Nicodemos era um fariseu, mas era um homem temente a Deus. Tanto é que foi procurar a Jesus, conhecer mais um pouco a doutrina de Jesus, conhecer um pouco mais do Evangelho de Cristo. Nicodemos era um fariseu, Jairo era um fariseu, era um homem temente a Deus. José de Arimateia também era outro homem que no contexto histórico naquela época era um homem que se considerava também um fariseu. Mas nem todos os fariseus naquela época viviam de uma forma desconcernente com a palavra. Nem todos. Quando Jesus ele começa aqui a falar no capítulo 7, não julgueis para não ser julgado, foi justamente para aquela classe de fariseus que muitas vezes cobrava a perfeição do povo, o qual muitas vezes ele não se esforçava para fazer o mínimo de agradar a Deus. Entendeu? Então como é que eu, evangelista Cleito, eu vou olhar para os seus defeitos? Muitas vezes o meu defeito é pior do que o teu. É pior do que o teu. E isso a Bíblia chama de hipocrisia. Uma pessoa que julga o outro sem conhecer, julgamento, eu fiz até uma colinha aqui, segundo o Aurélio, é avaliar alguma coisa para formar uma opinião crítica sobre ela. Ou seja, eu observo o jeito de andar da diaconisa Tâmara e julgo ela somente pelo andar, somente pelo frisar do cabelo, somente por causa das roupas que ela veste. Eu vou julgar o evangelista Cleito porque ele é assim, ele é assado. Então isso vai de encontro à Bíblia Sagrada. Então eu olho para ele e formo a minha opinião. E isso é antibíblico. Aí muitas vezes eu tento corrigir o erro de uma pessoa e eu errando muitas vezes pior. E eu conheço casos aqui. Se eu fosse falar aqui, o bicho ia pegar, como dizem por aí. De pessoas que queriam corrigir o outro
corrigir o erro de alguém precisando ser corrigido. Eu conheço casos de muitas vezes obreiros que disciplinaram alguém por errar e eles precisando também passar por uma disciplina. Precisando passar por uma disciplina. Ou seja, é o que a Bíblia diz. Como é que você quer tirar o argueiro dos olhos do seu irmão, estando uma trave no teu olho? Como é que pode? Isso é uma tremenda hipocrisia. Eu sei que a mensagem está um pouco salgada, né? Está um pouco salgada, mas é para a gente ir para o céu. Glória a Deus. Porque se fosse para ir para o inferno, eu não estava aqui falando Bíblia, eu estava lendo a revista Veja, ou a revista Caras, falando de fuxico, quem namora quem. Mas eu estou falando aqui Bíblia, é para ir para o céu. Glória. Estamos pregando aqui o céu. O programa Felicidade com Cristo tem um compromisso com a palavra, tem um compromisso com Deus. E de maneira nenhuma, ninguém pode chegar aqui para usar o microfone da Raio da Mata para falar hipocrisia, até porque o próprio Deus ele cobra. Aquele que fala a palavra de Deus, ele tem que ser o primeiro a viver a palavra de Deus. Quantas pessoas por aí que dizem ser pastor, que levam o título de pastor, tem uma carteira de pastor, de evangelista, disso ou daquilo, mas ele é o primeiro a andar de uma forma errante, fala de fuxico e ele é um pastor fuxiqueiro. Como é que pode? Como é que pode você falar de fuxico e você é fuxiqueiro? Como é que você pode falar de problemas que se encontram na igreja e dentro da sua casa também é um problema terrível? Como é que você quer, como pastor, você quer consertar a mocidade da igreja dos teus filhos, você não tem moral nenhuma para os seus filhos? Como mãe, você quer consertar a mocidade da igreja. Como mãe, você é uma negação. Não consegue segurar seus filhos. Você é argueiro, meu filho. E se é argueiro que você quer tirar dos olhos dos outros, você quer consertar os erros dos outros, errando também. E o próprio Jesus, ele condena isso. Se tem uma coisa que Deus, ele condena, é quando você olha alguém pela aparência, você julga alguém pela aparência e diz assim: eu acho que fulano é assim, que fulano é assado, eu acho que ele é assim, eu acho que fulano não presta. Ora, você não conhece nem a pessoa, você nunca deu nem um bom dia a essa pessoa. Aí sabe o que acontece muitas vezes? Pessoas assim também quebram a cara. Porque muitas vezes, julgando pela aparência, às vezes abre as portas ou dá oportunidades a pessoas que possuem algum valor financeiro, a pessoas que se mostram ser muitas vezes humilde, homem e mulher de Deus, e muitas vezes se dá oportunidade, abre as portas e diz assim: não, fulano é homem de Deus, fulano é mulher de Deus. Quando pensa que não, acontece um rebuliço, você fica sabendo de algo e você quebra a cara, mas você olhou pela aparência, porque muitas vezes andava com cocó, o cabelo bem amarrado, todo no gel, o vestido lá embaixo, todo comportado. Eu conheço histórias semelhantes a essa, que muitas vezes você olhava para alguém, mas por baixo daquela capa, irmã Tâmara, por baixo daquela pele de ovelha, havia ali um lobo devorador de ovelha. A Bíblia diz que o próprio diabo, ele se transfigura em anjo de luz. Para as pessoas que julgam pela aparência, se engana muito fácil.
Nós que somos crentes, nós que somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, nós que queremos ir para o céu, nós devemos orar antes de julgar uma pessoa, dar a oportunidade de conhecer aquela pessoa pelo menos. Quantas pessoas que hoje falam comigo que são do meu rol de amizade, muitas vezes diziam assim: rapaz, eu olhava para tu, eu não ia muito com a tua cara, você é muito fechado, muito sério, tem uma postura de andar muito imponente, e eu achava que você era muito orgulhoso, mas de repente, quando me dá a oportunidade de me conhecer, de conviver comigo, muitas vezes diz assim: mas rapaz, se eu soubesse que tu era assim, eu já tinha feito amizade com você há muito tempo. Então isso é um erro que nós cometemos. Então não julgue ninguém pela aparência, não julgue ninguém pelo andar, pelo vestir, pelo falar, porque tem dinheiro, porque não tem dinheiro. Tem muita gente caindo no conto do vigário por causa de aparência. Quando Samuel olhou para Samar, aliás, para Abinadab, Deus chegou para ele e disse: Samuel, não atentes para a aparência da sua formosura. Formosura é beleza. Tem muita gente hoje se iludindo com beleza. Se iludindo com beleza. Muitas vezes tem uma aparência bela, muito bela, mas não vale nada. Não vale uma titica de galinha. Muitas vezes fala muito bem, tem um português muito apurado, mas não vale nada, não tem caráter, não tem personalidade, não é humilde, é arrogante, prepotente. E muitas vezes tem pessoas que não têm um poder aquisitivo muito bom, entendeu? Não tem uma posição também, mas é uma pessoa humilde. E humildade não está na roupa. Humildade está justamente aonde ninguém consegue enxergar, que é o coração do ser humano. Glória. Quando Samuel olhou para a aparência de Abinadab, Deus ele disse: epa, Samuel, pare por aí. Pare por aí. Não olhes por aqui, não olhes para aquilo que você está vendo pelo exterior. Não olhe para aquilo que está diante dos seus olhos. Porque eu, o Senhor, não vejo como o homem vê. O homem atenta para aquilo que está diante dos seus olhos. Mas eu, o Senhor, contemplo o que está dentro do coração. E o coração do homem é como diz o ditado: é terra que ninguém conhece, é terra que ninguém anda. O coração do homem só Deus é quem conhece. Quantas pessoas que você acha que é humilde, mas não perdoa, não ama. Eu conheço pessoas assim. Conheço pessoas assim. Que muitas vezes tem aparência de piedade, tem aparência de ser uma pessoa tão boa, de ser uma pessoa tão humilde, mas o coração é cheio de ódio. O coração é cheio de rancor. Já tem pessoas que não. Tem pessoas que já parecem o contrário. Mas quando você convive com aquela pessoa, você vê que aquela pessoa é uma pessoa doce, é uma pessoa humilde, é uma pessoa que merece confiança. Eu conheço pessoas que, se você contar um segredo, no outro dia está na rua. E muitas vezes leva nome de pastor. Epa! Você que está me ouvindo, cuidado nesse negocinho de contar a tua vida, pastor. É perigo. Entendeu? A contar a tua vida, mulher de pastor. Eu sou de falar a verdade. Quem me conhece sabe. Eu não sou de estar falando o conto da carochinha. Eu sou de falar a verdade. Antigamente, evangelista Cleiton, os irmãos que estão me ouvindo, eu tenho 21 anos de fé. Eu sou novo convertido. Mas antigamente, há 40, 50 anos atrás,
Você contava um segredo. Você contava um segredo a um pastor. O pastor levava para a tumba fria aquele segredo. Ninguém ficava sabendo. Ninguém ficava sabendo. Agora, se você contar um segredo hoje, amanhã, toda a comunidade cristã está sabendo. Você conta o segredo da esposa de um presbítero. Não, porque é a esposa do presbítero, é a esposa do pastor, é a esposa do evangelista. Aí você conta o problema que está acontecendo dentro da tua casa. Um problema conjugal só teu e do teu marido. Aí você conta aquela história. Quando pensa que não, essa esposa do pastor tem uma melhor amiga. E essa melhor amiga também tem outra melhor amiga. E a melhor amiga da melhor amiga da melhor amiga do pastor também tem outra melhor amiga. E depois está toda a igreja sabendo do teu problema. Mas você julgou. Julgou porque ela é esposa de um pastor. E na teoria, tem que ter boca fechada. Na teoria, um pastor, um homem de Deus, uma mulher de Deus, melhor dizendo, tem que ter boca fechada. Mas você julga ela ter boca fechada quando pensa que não, está todo o teu problema na rua e você não sabe como resolver. Porque você julgou que aquela pessoa merecia confiança. E você confiou porque você julgou pela aparência. Julgou, sabe por quê muitas vezes? Evangelista Cleiton. Julgou porque muitas vezes fala em mistério, um mistério bonito. É um mistério tão bonito, é tanto mistério. É uma língua tão estranha, Evangelista Cleiton, meus irmãos, que é estranho até para o céu. É uma língua estranha que você não sabe de onde veio. É uns inglês, é um espanhol, é uns alemão aí. É uns mistérios que você não sabe de onde surgiu. Aí você olha e diz assim, poxa, é um homem de Deus. Quando pensa que não, tem 2, 3 mulheres e tu não sabe aí. Mas você julgou pela aparência. Você diz assim, eita, é uma mulher de Deus. Porque muitas vezes profetizou, chegou para você, profetizou algo, entrou no oculto da tua casa, entrou no oculto da tua vida.